está chegando hoje aí para fazer o nosso evangelho, separa a água, pode ser numa garrafa, mas que ela seja assim, ó, individual. Pode ser no copo, pode fazer para os animaizinhos de estimação pode. Inclusive eu tive um relato maravilhoso, né, de uma pessoa querida, uma mãezinha aqui do nosso Instagram, seguidora, que ela disse que adotou um animalzinho, um cachorrinho, que ele era muito irritado, porque ele apanhava muito de onde ele morava. E quando a gente sabe, uma pessoa que é maltratada, pode ser animal, pessoa, ela vai ser aquela pessoa que também ela vai ter medo, vai ser ação e reação. E esse cachorro, ele era muito nervoso, mordia todo mundo da casa. E ela falou que fazendo o evangelho, começou a botar água fluidificada para ele, porque inclusive eu já falei aqui várias vezes da minha cachorrinha, né, que a gente coloca aqui sempre para ela também, que a gente brinca que ela tá fazendo hora extra, porque realmente ela já passou por tanta coisa que só Deus é água fluidificada mesmo. E ela disse que esse cachorrinho, ele se tornou um cachorro dócil, amável, me mandou fotos, eu achei a coisa mais linda. Então, pode colocar pro cachorrinho, pro gatinho, faça água individual. Ah, mas a minha mãe, minha filha, minha irmã, qualquer pessoa não tá aqui no momento, mas ela gostaria de uma água fluidificada. Eu posso colocar para ela? Pode. Quanto a ficar salva, eu sempre deixo salva. Só não salvo, né? Só não deixo salvo se acontecer alguma interferência técnica aí, que na hora de às vezes acontece, eu não consigo salvar, tá? Mas se assistir depois também lá no YouTube, se ficar salva, né? Tem o mesmo efeito, pode fazer quantas vezes quiser. Nas plantas também, Luciane, bem lembrado, nas plantas. Pode assistir quantas vezes quiser. Evangelho no lar é prece, tá? Não tem problema nenhum. E não precisa colocar a mão sobre as águas, elas serão fluidificadas pela espiritualidade. Não precisa, esquece a água, vamos só aqui nos concentrar no Evangelho. E no final do Evangelho também, depois da prece final, eu abro para falar sobre outros assuntos, tá bom? E que mais que eu sempre falo? Eu vou lendo alguns pedidos de oração aqui, tá? Mas eu tô lendo e com certeza esse momento do Evangelho é um momento de oração, o momento da gente pedir proteção para mais uma semana, renovação de energias, para nossa vida, para nossos familiares, para o nosso lar. Então tenham fé, porque tudo parte de nós, né? Se a minha fé está aqui comigo e eu sei que nesse momento eu estou renovando as minhas energias da minha casa, dos meus familiares, não tenham dúvida que é isso que vai acontecer, tá? Então é fé, evangelho no lar é fé, é prece. Então vamos nos programar para estar nesse momento aqui focado, para entrar em sintonia, porque a espiritualidade já vem toda aqui presente, os meus mentores, os mentores de vocês, os servos de luz, né, que eu chamo, que são espíritos que eu sempre vejo com muita luz e que nós somos servos da luz, né? Mas eles são lindos seres, aí eu chamo servos de luz. Os mentores de vocês também são servos de luz, então assim, não é um grupo limitado, né? Eu me refiro a todos os seres de luz. Então não vamos subestimar esse momento, que eu já ouvi também, né? Já recebi muitas mensagens de muitas pessoas que estão tendo curas de enxaquecas, dores emocionais, várias coisas, conflitos que tinham dentro de casa. Então é um momento de refazimento, tá bom? Então vamos lá. Quem está pedindo oração, esse é o momento, se conecta com a pessoa que você quer pedir. Eu também irei me conectar com vocês, a espiritualidade está aqui presente. Pensam em Jesus, quando eu falar respira pensando paz, pense em Jesus também. Tudo que a gente faz com amor e Jesus no coração sempre dá certo, tá bom? Então vamos lá, já fechando os olhos. Respirando profundamente. Respira pensando paz.
esvaziando toda a mente, deixando todas as aflições, as angústias, entregando na mão de Jesus nesse momento. Lembrando que ele sempre fala, né, que o jugo é leve, né? Vamos entregar o nosso fardo nas mãos deles nesse momento, confiar, acreditar e ter fé, que tudo será renovado no nosso coração e na nossa vida. Inspira pensando paz e expira pensando paz. Senhor Jesus, amado Mestre, nosso governador, rogamos, Senhor, que nos ajude a ficar livre de toda interferência e que nos seja possível vibrar na Tua frequência, para que nossas preces ultrapassem as ondas da negatividade e avancem até o universo alcançando as hostes celestiais onde habitais. Sabemos que somente a prática do amor incondicional é que pode nos levar a Ti, Senhor. Buscamos a renovação constante na nossa fé e na construção de nossos valores espirituais, que nos dê sabedoria para viver. Pedimos que beneficie aos presentes nesse evangelho, nessa live, a todos os encarnados e desencarnados. Pedimos permissão dos nossos entes familiares desencarnados estarem aqui nesse momento presente conosco, escutando e estudando os estudos que serão inspirados pela espiritualidade superior. Pedimos a fluidificação das nossas águas de acordo com as nossas necessidades físicas e emocionais. Pedimos luz na nossa casa, Senhor, que aqui seja o nosso lar, o nosso lugar de refazimento espiritual, onde nós encontramos nossa paz, equilíbrio e harmonia. Que ela seja um lugar de refazimento físico e espiritual. Que todos os meus familiares recebam essa luz e esse amor. Que todas as pessoas que precisam nesse momento possam se beneficiar dessa luz e desse amor que vamos emanar agora nessa sintonia de oração e prece. Obrigado, Senhor, pelo nosso evangelho de hoje. Damos por início mais um evangelho no lar, agradecendo pelas renovações de energias, agradecendo pela inspiração e pelo auxílio divino. E agradecemos a espiritualidade que está aqui presente, que vai nos auxiliar e nos aplicar o passe para a cura que nós precisamos no momento. Que assim seja. Podem abrir os olhos, voltar aqui no planeta Terra. Se alguém tem algum sentimento quando está fazendo prece, às vezes você fecha os olhos, você sente assim que é como se você estivesse crescendo, ficando uma pessoa assim, um gigante, sabe? Geralmente é quando o nosso espírito sai um pouco do nosso corpo, nós entramos em uma sintonia tão plena, um relaxamento tão profundo, esse desprendimento, a gente se conecta até mais com a espiritualidade. O que não pode acontecer é a gente se desprender totalmente e viajar aí nos planetas, né, nas outras esferas. É normal sentir arrepio, Muniele Pereira. Por quê? Porque nesse momento nós recebemos muita energia, nós sentimos a energia da espiritualidade superior que está aqui presente. Nós sentimos a energia do nosso mentor, da nossa mentora. Vamos então fazer abrir o nosso evangelho, né, para a gente ver qual vai ser a leitura de hoje. Gil, não tem crianças não. Eu tenho 2 filhas moças, mas tem crianças aqui embaixo do prédio que de repente você pode estar ouvindo as crianças. Não é criança aqui embaixo. E eu fecho a janela, mas criança é criança, né? Então, mas não é espírito não, tá? É criança mesmo. Até porque, vamos esclarecer uma coisa. Criança, quando desencarna, ela não fica perambulando por aqui. Ela sobe, né? Digamos assim. Não existe criança aqui perdida no nosso mundo.
mundo, as crianças, elas vão para o mundo espiritual, elas são amparadas, auxiliadas. Se existe espíritos aqui, pode acontecer espíritos adultos se passando por criança. Que uma vez uma pessoa me falou assim, o meu mentor, a minha mentora, agora eu não lembro, é uma criança. Eu falei, olha, isso não existe. Seu mentor, sua mentora não é criança, isso é um espírito zombeteiro que tá fazendo onda com a sua cara. Tá bom, gente? Mas essas crianças, elas existem, elas estão encarnadas mesmo. Então vamos abrir o Evangelho. Quem tiver aí, eu leio sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Allan Kardec. Sentiu seu pai, Silvia? Eu também, minha mãe já está aqui presente. Foi na hora que eu falei, ela, opa! Lua, deixa as lágrimas correrem, tá? E hoje eu sinto que tem muitos desencarnados familiares aqui comigo não, né? Com vocês aí. Então vamos deixar a lágrima, se tiver que sair lágrima, vamos deixar ela sair. Eu vou abrir o Evangelho agora, tá, gente? Hoje as criancinhas estão bem aqui embaixo da minha janela. Oh, meu Deus. Luz rosa de amor, Dani. Luz rosa é maravilhosa, luz, né, de cura. Geralmente o rosa, quando nós precisamos perdoar alguém ou nos perdoar, o que eu falo? Vamos imaginar uma luz rosa no nosso coração, no nosso centro de força cardíaco. É ele que nos cura das mágoas, das aflições. Eu abri aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 21, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Ô, Fernanda, meus sentimentos para você, viu? Perder uma mãe não é fácil. Aliás, numa dor do luto não é fácil para ninguém, né? E inclusive vamos falar sobre isso agora, sobre perda de pessoas amadas, tá? Então, assim, sinta-se abraçada, participa do Evangelho, então, aqui com a gente, que vai te ajudar nesse momento que é um momento que é uma fase, né? Nós devemos viver o luto para não vivermos de luto, né? Então é uma coisa que no decorrer aqui eu volto a falar sobre isso, tá? Vou começar a leitura. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes, Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com o futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência, onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? E aí a gente, realmente, nós esquecemos que nós somos filhos do dono do mundo, né? Nós somos filhos de Deus. E Deus nos criou, nos colocou aqui, né? Nos deu a vida, o fluido vital, nos criou. E não seria assim pensar se Deus nos criou para depois... nos criou, nós nascemos, nós nos amamos, criamos nossos laços familiares. Seria Deus, então, muito sádico, né? Se ele falou, não, vocês vão nascer, vão se amar e depois eu vou retirar isso de vocês com a morte. E aí então Deus não seria Deus, porque ele seria sádico, ele não estaria, porque Deus,
ele quer a nossa felicidade. Ele não quer o nosso sofrimento. Então, por isso, ele nos dá o livre-arbítrio. Aí, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa jovem, né? Mortes prematuras. Eu sei de um caso, no mundo espiritual, de um planejamento reencarnatório. Oi? Tá, obrigada, filha. No mundo espiritual, no planejamento reencarnatório, que estavam lá 3 pessoas, né? Vamos colocar os nomes: João, Maria e José. João, Maria e José. O José, ele precisava passar aqui por uma reencarnação, mas viver apenas assim 5 anos. E o João e a Maria estavam lá, eles já tinham os laços, né, de afinidade, de amor, aquele elo, né, de outras vidas. E o José virou para João e Maria e falou: vocês me aceitam como filho de vocês, sabendo que eu vou passar por uma breve vida? Vocês aceitam passar por esse sofrimento, a perda de perder um filho? Porque eu preciso de reencarnar e eu preciso de pais que me aceitem com essa condição. E eles, naquele momento, nós aceitamos. Porque o João e a Maria, que são os pais, eles iriam viver 80 anos. Só que quando nós estamos no mundo espiritual, 80 anos é um segundo para a gente lá, né? 80 anos aqui na Terra, para o mundo espiritual, é um segundo. Então, naquele momento, eles aceitaram: não, nós aceitamos você como nosso filho. Nós vamos reencarnar, nós temos nosso planejamento reencarnatório e dentro desse planejamento nós vamos te abraçar. E isso é uma hipótese, né, de uma pessoa que vem e um pai e uma mãe e passa por uma perda de um filho tão novinho. E isso, gente, eu estou falando uma coisa que aconteceu. E isso é uma coisa que a espiritualidade já nos relata vários casos, né? E esse é um deles. O que pode acontecer também, eu vou fazer o meu planejamento reencarnatório junto com o meu benfeitor, né, a espiritualidade maior, e eu sei que eu preciso passar por uma perda de um ente querido, de um filho, de uma filha, uma pessoa mais jovem, porque aquilo vai me dar vários saltos, né, desde que eu não use o luto para me lamentar, para ficar em desespero, para me revoltar, para me envolver com drogas, porque eu acho que as drogas vão aliviar a minha dor. Desde que eu use aquilo como a dor, o sofrimento, porque a espiritualidade já fala que a dor do luto é uma das dores piores, né? Se não a pior que um ser humano pode passar aqui na Terra. Então, assim, e principalmente o suicídio, porque nós perdemos um ente querido porque ele teve que voltar no plano espiritual. Nós sofremos. E por mais que seja espírita, por mais que seja médium, que sabe da espiritualidade, tem certeza da vida do futuro, né? A vida no futuro é o que? A vida após a morte, vai sentir dor da mesma forma, porque é a dor da presença da pessoa, a dor de você não conviver mais com a pessoa. Por exemplo, a minha mãe desencarnou. Eu sinto a saudade dela aqui comigo. Eu não posso pegar um telefone e ligar para ela. Eu sou médium, eu tenho esse canal com ela. Mas não é assim que funciona. Ela tem a permissão para vir aqui e eu tenho a permissão para falar com ela onde ela estiver. Entenda o que eu estou falando? Essa dor não vai escapar de ninguém. Não vai, é uma dor que não tem como. E é aquilo que eu falei no começo. Nós temos que viver essa dor para não viver pro resto da vida vivendo de luto, né? São as fases do luto, como eu já falei aqui várias vezes. É uma dor que chega a ser palpável. Eu atendo várias mãezinhas, né, aqui, várias coisas assim trágicas. É um sofrimento que dá para sentir. Você vê na voz da pessoa, você vê até a forma que a pessoa escreve. E é uma dor assim que só quem passa que pode atestar, né? Porque é aquela coisa, cada um tem a sua forma de sentir. Às vezes o que eu vou falar aqui para Patrícia, olha Patrícia, faz isso, isso e isso, que a sua dor do seu luto vai amenizar. Não vai servir
para Débora, entende? Cada um tem a sua forma de sentir. Tem uma pessoa que pode passar por uma dor do luto por 1 ano, tem outra que pode passar por 10 anos, tem outra que pode passar a vida inteira. Mas assim, eu digo em níveis diferentes, porque a saudade, ela não acaba jamais. A dor do luto, ela vai amenizar. A gente vai aprender a conviver com aquela saudade, mas não quer dizer que vai sumir, né? Cada um tem seu tempo de luto, exatamente. E aí aquela questão, né? Nós, por exemplo, Deus nos quer feliz e ninguém vem com um planejamento reencarnatório negativo. Um dia desses eu atendi, né, uma família aqui no atendimento fraterno, a Michele, né? Que ela disse que o irmão dela foi assassinado com 18 anos. E aí, assim, ninguém nasce com planejamento para matar outra pessoa, para cometer um assassinato, né? Então, aí é que entra o livre-arbítrio, aí é que Deus, sabendo que os seres humanos, né, que de alguma forma nós vamos nos matar, ele tem o livre-arbítrio e o universo funciona com a sincronicidade. E sabendo que uma pessoa vai cometer uma coisa horrível, né, que é o assassinato, ela vai entrar em sincronicidade com a pessoa que vai passar por aquela experiência, porque em alguma outra vida ela já fez uma pessoa passar pela mesma coisa. E aí, quando eu estou no meu planejamento reencarnatório, às vezes eu tenho um remorso tão grande. Emmanuel fala, né, que a dor do remorso para quem parte dessa vida para o mundo espiritual é uma coisa que nós nem podemos imaginar também. Então o meu remorso é tão grande com a dor que eu fiz numa família da pessoa que eu matei em outra vida, que eu peço para passar por aquele mesmo processo, eu peço para passar por aquele mesmo desencarne. Então tudo é sincronicidade, né? Ninguém está aqui para matar ninguém. Porém, seres humanos, né? A gente sabe que existe a maldade, infelizmente, né? Em algumas pessoas. E isso vai acabar acontecendo. Tá travando, Bianca? Então, são essas mortes assim trágicas e também prematuras, que ela é avassaladora, ela dói, ela corrói. E aquele momento que a pessoa tá no luto, pode ser, você falar o que você quiser ali, você sabe que a pessoa ela não vai tirar a dor do coração dela. E aí o que a gente pode fazer? É dar a nossa companhia, a nossa atenção. Ó, eu tô aqui, dar o meu abraço, a minha compreensão, a minha paciência. Porque não adianta, eu posso falar 1001 coisas. Por mais que eu fale para a pessoa, ó, seu filho tá amparado, tá bem. Aí a mãezinha, ela, ai, obrigada. Mas aí no outro dia, você já vê que a dor já tá doendo do mesmo jeito. E ela quer saber naquele dia como é que ele tá naquele dia. Então, assim, é uma dor que por mais que a gente fale que a pessoa tá bem, a falta de ver a presença física, que é o que faz a dor ficar avassaladora. Então, é um tema assim, esse Instagram Servos de Luz, a princípio foi feito, e até hoje eu sinto isso no meu coração, para essas pessoas que sofrem com essa dor do luto, para ajudar essas pessoas pela passar um pouco, assim, amenizar um pouco essa dor, né? Eu vou continuar aqui, tá? Tá travando? Aqui tá normal, gente. Pois é, Eliana, eu sei, a saudade é tanta que dá vontade de morrer também. Mas aí a gente tem que pensar o quê? A gente tem que, para nós que ficamos, vocês mãezinhas que despediram do seu filho aí, que é uma dor, nossa, tem que pensar também o quê? Eu vou me preparar para eu ter os meus méritos e saber que o meu reencontro vai acontecer. E aí que dependendo da forma que eu viver a minha vida, vai dizer como é que vai ser esse meu reencontro com meu filho, como que ele vai me encontrar, como que eu quero que ele me encontre, um espírito que aproveitou aquela vida, porque às vezes não, é a maioria das vezes, né? A gente concordou com isso, né? 99,9% concordaram para passar por isso, só que a gente esquece, né? Porque chega aqui e fala, nossa, eu não posso... Eu não aceitei isso não, eu não quero isso não. Mas às vezes não foi você que aceitou, mas foi seu filho que te pediu.
Foi seu filho que pediu, assim, lá no mundo espiritual, ou quando a gente está aqui na Terra, porque geralmente quando o casal vai ter um filho, eles são chamados, né, no mundo espiritual, e tem essa conversa com a espiritualidade. A espiritualidade pergunta: você aceita esse espírito para você receber como seu filho, seu filha? E às vezes não, né? A gente já sabe as condições. O que vamos passar, né, possivelmente com aquele ser. Claro que existe as exceções, porque é o livre-arbítrio, né, gente? Monique, nós não podemos, não é que nós vamos atrasar, assim, de uma certa forma, a gente vai fazer o sofrimento deles aumentarem. Por quê? Eu vou sentir minha dor, eu vou passar pelo meu luto. Agora, a partir do momento que eu levo aquilo para o desespero, para a revolta, que eu fico com raiva de Deus, com raiva de tudo, que é injustiça, e fico chamando, gritando pela pessoa desesperadamente que é injustiça, e quero morrer, quero morrer, quero morrer, a pessoa sente isso no mundo espiritual. E ela fica triste por nós. Porque imagina, se fosse você lá e a pessoa aqui. Você tá lá na nossa casa, que é o nosso verdadeiro lar, sabendo que o reencontro é uma certeza. Só que a pessoa que você ama ficou aqui revoltada, xingando todo mundo, gritando que eu quero morrer, desesperada. Imagina como é que você ia ver essa pessoa lá do mundo espiritual. Você ia falar: oh meu Deus, tadinha, o sofrimento que a pessoa está passando. Então a pessoa que está no mundo espiritual, ela fica presa a gente, né? Que fica presa a esse sofrimento junto com a gente, e de uma certa forma ela não segue em frente. Ela não segue porque ela quer cuidar da gente, ela fica desesperada também. Se a gente chora com desespero, eles acabam também entrando em desespero. É exatamente, egoísmo nosso, mas isso é porque nós não pensamos como espírito, nós nos afundamos aqui no planeta Terra, nessa energia densa, nos afundamos nessa limitação de não ver além, e por querermos a pessoa aqui conosco, aí nos perdemos nesse egoísmo, que acaba sendo egoísmo realmente, e não queremos deixar a pessoa ir, né? Então, qual é a coisa mais linda que a gente pode ver na dor do luto? É quando a pessoa pode falar para o espírito que se foi, né? Vai, meu filho, segue em frente. Vai, continua a sua jornada. Porque, por exemplo, a palavra vida, não existe nem a palavra que é ao contrário, né? O antônimo. Existe o quê? O nascimento e morte. O contrário de vida não é morte. O contrário de vida não existe. Porque a morte, o contrário de morte é o nascimento. Porque vida é uma só. E é uma só no sentido de que eu sou um espírito. Eu vou ter a minha vida pela eternidade. Agora, eu vou trocar de corpo, né? De vestimenta, de uniforme várias vezes. Mas o meu espírito é um só. E eu vou, na medida da minha jornada, eu vou trocando de corpo. Então, à medida que nós percebemos o ser dessa forma, a gente percebe o tanto que às vezes a gente chama tanta pessoa que está querendo seguir a jornada dela, e nós queremos que ela fique presa aqui conosco. Porque a gente costuma dizer, né, que o umbral é aqui na Terra. Que aqui as coisas são às vezes tão difíceis, tão pesadas, que para que ir para o umbral, né? Que nós já estamos nele. Então, eles quando chegam no mundo espiritual, por exemplo, uma criança de 5 anos, teve uma vez que eu não sei, agora eu não lembro para quem que o Chico Xavier falou, mas ele comentou assim para uma mãezinha: seu filho já reencontrou velhos novos amigos. Quer dizer, ele já estava lá, já tinha encontrado várias pessoas que ele amava. Imagina, se a gente passa por várias vidas, quantas mãezinhas a gente já não teve, quantas mães os nossos filhos já não tiveram, que também podem estar lá cuidando deles. Quantas pessoas que nós já passamos, já amamos. Então, enquanto a pessoa está lá reencontrando velhos afetos, né? Pessoas amadas, nós estamos aqui: ai, meu filho não vai sobreviver sem mim, porque ele não vai ter ninguém, sabe? A gente se desespera um pouco nesse pensamento também. E aí quem sofre também com a dor do suicídio ainda é pior, porque uma coisa é eu
luto, sofrer a dor do luto porque chegou a hora da pessoa partir. E quando é a pessoa que nós amamos, que ela decidiu partir? E aí é uma dor também que é avassaladora. A oração ajuda sim, Mariana, e muitos desencarnados. Quando nós fazemos uma oração aqui, uma prece, o desencarnado lá no mundo espiritual, seja no umbral, seja onde ele estiver, ele vai receber em forma de uma luz vindo para ele. Ele vai ver uma luz e também pode acontecer que essa prece vai levar, ele vai ter essa luz e através dessa luz, o mentor dele, um espírito que quer ajudar, o anjo da guarda, seja lá o nome que vocês quiserem dar, vai vir através dessa luz para falar com ele, para amparar, querer amparar, porque às vezes a pessoa está tão perdida, quem está lá, por exemplo, no umbral, que ela não vê ela não consegue acessar a espiritualidade maior, não tem acesso àquele espírito. Então, através de uma prece que a gente faz para aquele desencarnado, ela vai receber essa luz de amor, essa luz de auxílio. E nessa luz vem a espiritualidade e aproveita e já faz aquele amparo. A morte não é o fim nunca, a morte é o renascimento no mundo espiritual, né? O que nós chamamos de morte aqui. Então eu vou continuar. Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora. E vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. E aí dizem, a espiritualidade também fala que além da dor, sem coraçõezinho, gente, por favor, senão trava. A dor do luto, ela é a pior dor que a gente pode passar, né? Mas existe também a dor dos pais, né, da mãe ou do pai, que perde um filho para as drogas. Porque uma vez uma mãe falou para uma outra, né? Ah, você perdeu seu filho, você está sofrendo. Mas o meu filho está vivo, mas tem 5 meses que eu não sei onde meu filho está. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, eu só sei que ele se perdeu nas drogas. E aí imagina a dor de uma mãe dessa, porque dizia para a outra, né? Você sabe onde seu filho está, ele está na mão de Deus, mas e o meu que está aqui perdido, né? Então assim, é nisso que o Espírito aqui está contextualizando, né? Que existem desencarnes que às vezes até é uma liberação, é um resgate. E eu já ouvi também, eu presenciei a morte de uma pessoa próxima à minha família, nova, que o desencarne dela veio, ela estava tão fora do que ela veio aqui para fazer, tão fora, que ela já estava indo assim, né, indo para um caminho totalmente desviado, em que ela ia se perder totalmente, que foi resgatada. Então existe eu já vi esses desencarnes, existe no mundo espiritual esse desencarne onde a pessoa é resgatada, que é uma forma da espiritualidade falar, vem aqui, que Deus fala, vem aqui, meu filho, você está saindo totalmente do seu rumo, e para onde você está indo, você vai regredir em vez de evoluir. Então venha cá, deixa eu te recuperar enquanto ainda há tempo. Então é aquela coisa, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que vossa supor, vossa vã filosofia, e é a pura verdade. É cada coisa assim que você vê que o celestial, o divino, é uma inteligência que está acima do nosso entendimento. Vou continuar. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra, é que a gente acabou de falar, né?
É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Olhe, ele indagando, né? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado o seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue se elevar acima da matéria. Tá vendo? Aí ele puxa a nossa orelha porque nós pensamos como seres que é só essa carne, né? Só esse corpo, só pela a matéria. Gente, sem corações, por favor, porque trava a live, tá? Se puderem parar aí com os coraçõezinhos. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais? Quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? E realmente, né? A gente acha tão nova, tão cheia de vida e já se foi. E sabe-se lá que vida que ela ia ter, né? Às vezes Deus dá um livramento, por exemplo, a pessoa ia ter uma doença física aí agressiva, horrível, que ia viver com dor, ou ia ficar numa cadeira de rodas, ia ficar sofrendo, definhando, que é o câncer, né? Às vezes causa isso com as pessoas. Então a gente não sabe, a gente reclama sem saber. Gente, sem coraçõezinhos, por favor. Vou pedir para a espiritualidade amansar a mãozinha de vocês. Quem vos garante que ela não poderia ter cheio de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais então que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um dos seus filhos desse vale de misérias. Olha como que um espírito vê aqui a nossa vida, né? Como vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós sabeis que a alma vive melhor livre do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam. Seus pensamentos vos protegem. E a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de vosso coração em favor desses entes bem-amados. E se perdirdes a Deus que os abençoe, sentirei em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora, que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Olha que lindo, né? Então, as mãezinhas, né? Hoje eu já senti na hora da prece que muitos espíritos estavam aqui participando, né? Dos familiares. Então, assim, essa leitura só veio para reforçar, né? Porque aquela coisa... Quando abrimos o Evangelho, a espiritualidade que coloca aqui sobre nossa mão, né? Onde nós devemos ler aquele momento, o que precisamos ouvir. O versículo não, é o item 21, no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, assim, eu sei que aí já agora, né? Já partindo para o lado do que os psicólogos sempre falam, né? E que eu falo para vocês. Existem as fases do luto, a gente tem que ter paciência, deixa sofrer a dor do luto, viva a dor do luto para não viver de luto, né? Então tem as 5 fases que chama, que é a negação, que é quando a gente recebe a notícia naqueles principais momentos ali, no
momento mais recente, a gente não caiu a ficha e a gente nega, não. A sua mente sabe, mas o seu coração não aceita, né? E aí depois vem o quê? Vem a raiva, que aí você começa a colocar a raiva em culpa todo mundo, porque é aquele momento que você vê que a pessoa não vai mais voltar e que realmente aquilo aconteceu. Aí depois da raiva vem a negociação, que você começa a barganhar, né? E isso, a dor do luto, é para todas as áreas, tá? Você vai sentir isso na perda de um relacionamento, na perda de um emprego, na perda e principalmente a dor de um ente, que é a pior dor, né? E aí a negociação é o quê? Você vai pensar, poxa, se eu tivesse naquele momento, se a pessoa morreu de um acidente de carro, se eu tivesse dirigindo, ela não teria morrido. E mais um caso que eu vou falar para vocês, que esse eu também presenciei, que nossa, foi muito dolorido. A minha filha mais nova, quando ela estava no 9º ano, ela tinha, não lembro a idade, não lembro a série, mas eu acho que ela estava aí, vamos colocar uns 15 anos, né, na escola. Uma amiga, né, da escola, na mesma idade, os pais iam buscar todos os dias. Teve um dia que um amigo tirou carteira, tinha um 2º grau, né, já tinha carteira, 18 anos, foi dar carona para a filha. Saiu da escola, passou ali, acho que 300 metros. O menino bateu no ônibus, a menina morreu na hora. E aí vem a questão, né? Por que busquei minha filha todos os dias? Porque se eu tivesse ido aquele dia, isso não teria acontecido. E aí é que a pessoa se engana, aí que a pessoa não sabe, que a gente gostaria de falar para... Quando a pessoa vai desencarnar, uma pessoa prematura, nessa idade, né, que é nova, é acidente de carro, é uma coisa trágica, a pessoa é que nem aquela história da Mãezinhas de Chico Xavier. Quem viu o filme sabe que o Chico Xavier falou para a mãezinha que perdeu o filhinho na bicicleta com a babá, né? A babá foi carregar o filhinho de 3 anos, caiu e a criança morreu. E a mãe, com raiva da babá, até que chegou um dia que ela perdoou a babá. E Chico Xavier falou para ela, e você acha que você está fazendo uma ação bonita perdoando a babá? Você tinha que agradecer a sua babá, porque o seu filho ia morrer. Só que a sua babá pegou esse encargo para ela, porque se fosse na sua mão, na mão do pai da criança, vocês não iam se perdoar jamais. Porque vocês iam falar, eu estava carregando o meu filho, eu deixei ela cair, ela morreu. E assim, no acidente de carro dessa adolescente, o pai ia bater o carro e a menina ia morrer na hora da mesma forma. E ele ia se culpar eternamente, porque eu estava dirigindo, porque eu fui o responsável pela morte da minha filha. Então aquilo vem como uma dor, aí começa a negociação, porque se eu estivesse dirigindo, ela não iria morrer. E aí a gente tem a prepotência, né, de achar que a gente pode fazer o serviço de Deus, que a gente esquece que nós somos filhos de Deus e que se a pessoa desencarnou aquele dia, que ela iria desencarnar ou naquele dia ou no outro, com o pai ou com a mãe, com a babá, com o amigo, com quem quer que fosse, mas ia desencarnar. É a questão da bala perdida. Não existe endereço errado. Não existe hora errada. Imagina, se para Deus existir uma coisa dessa, se não cair uma folha, se Deus não permitir. Então, tudo tem seu endereço certo, sua hora certa, seu momento certo, né? E aí, terminando as fases aqui rapidinho para a gente fazer a prece final. Então, existe, depois da negociação, aí vem a depressão, né? Que é o momento que a pessoa... Não é que ela aceita, mas que ela percebe que nada do que ela fizer, ela vai mudar aquela situação. É o processo mais longo da dor do luto, é a depressão, onde a pessoa sente melancolia, onde ela tem uma desesperança, ela não vê uma vida futura, mas ela vê tudo assim, que eu vou ser infeliz pro resto da vida, ela não tem esperança de sair daquilo. E aí a depressão, ela se alonga. E aí depois da depressão, quando a pessoa vai voltar a viver, que vem a aceitação, que ela aceita aquilo que aconteceu, sabe que ela não poderia ter feito nada, e ela já começa a ver uma vida futura, ou seja, ela vê a dor do luto como de uma forma mais consciente. Ou então assim, deixa passar as fases, vai doer, e é uma dor avassaladora, que eu sei, a dor é tão forte
porque a gente quer morrer realmente, né? É um desespero, é uma dor, vamos esquecer os comentários, fechar os olhos para encerrar esse evangelho no lar, para nós termos as nossas águas aqui, né, fluidificadas, e encerrarmos que a espiritualidade quer finalizar todo o nosso processo espiritual de hoje. Vamos fechar os olhos, respirar profundamente, com a sensação de paz no coração, a sensação de amor, de agradecimento pelos nossos entes familiares estarem aqui presentes, pelas nossas renovações de energias, pela renovação do nosso lar, das nossas proteções espirituais. Agradecemos, Senhor, por mais esse evangelho no lar, pelas nossas águas fluidificadas e pelas orientações e estudos. Agradecemos esse momento de renovação de esperança na vida futura. Agradecemos esse momento de sentir que existe o nosso reencontro com todos aqueles que já partiram, que nos dói tanto. Pedimos, Senhor, que nós possamos ter esse entendimento e esse alívio no coração, sabendo que onde eles estiverem, eles estão bem, e que nós iremos continuar a nossa caminhada com força e esperança sempre. E que eu possa sair dessa vida melhor do que eu entrei, que meu espírito possa ter essa evolução, que essa minha reencarnação não seja em vão. Obrigado, Senhor, pela fluidificação das nossas águas. Obrigada, Senhor, por tudo. Agradecemos esse momento e damos por encerrado o nosso evangelho no lar. E nessa semana que se segue, terei como o amor de Deus correndo através de mim, cercada pela paz de Deus, sabendo que tudo está bem, que tudo está como deveria estar. Sigo com esse amor infinito de Deus guardado em meu coração, irradiando amor pelo meu pensamento, com palavras e ações, sabendo que o amor unifica e harmoniza todos os poderes, atributos e qualidades de Deus existentes em mim. Irradio amor para todos, pois todos representam o amor de Deus. Saúdo nos outros a divindade. Sei que o amor divino me cura e acredito nisso. Obrigada, Senhor. Aquele que vive com amor, vive com Deus e Deus existe nele. Que assim seja. Podem abrir os olhos. Se sintam aí renovados. Erivaneide, se Jesus era sorridente ou silencioso, eu vejo Jesus como sorridente e silencioso. Aquele sorriso que sorri com o coração, que sorri com os olhos, né? Se a gente escolhe até a forma que vamos morrer, a maioria dos casos sim, viu? A gente sabe que qual será o melhor, o tipo de desencarne que eu preciso passar, porque através do meu desencarne eu posso ter ensinamentos valiosos, né? Para o meu espírito e para quem está ao meu redor. Ixi, mas agora já tem coisa demais. Natinha, não, se for um choro de saudade, um choro de ai que saudade, mãe, não tem problema nenhum. O choro que a gente fala é sobre aquele desesperado, aquele que todo dia a pessoa chora, todo dia a pessoa se revolta, todo dia a pessoa se desespera. Perguntei como saber se o sonho com o desencarnado é real. Quando é real, e geralmente é real quando a gente sonha com o desencarnado,
Eu vou dizer para vocês, 90% é real, assim, né? Da chance da gente sonhar com o desencarnado ser real. A gente sabe no nosso coração, a gente sente. Sabe aquele abraço que parece que você fica até com o cheiro da pessoa, assim, em você? Marcelo, se você dormiu, sabe que você ouviu mais do que nós mesmos, porque quando a gente dorme escutando alguma coisa, vai direto para o nosso subconsciente. Então, quem dorme assistindo televisão e não sabe o que vai passar depois, quem dorme escutando coisas que só Deus sabe, sei lá, o que vai dizer, é um perigo, porque vai direto para o nosso subconsciente. Acaba quase como uma hipnose, né? Muito deselegante assim. Então, acho que ele podia aumentar para 2 horas, pelo menos, né? Assim, pelo menos a gente ficava 1h20, mas sem essa deselegância, né? De ter que se voltar a sair. É normal sim, viu? É Guimarães Gessilda, sentir cheiro do desencarnado. Quer dizer, normal para quem tem esse tipo de mediunidade, né? Para quem tem essa sensibilidade com cheiros, tá? Seus avós não eram eles, a fisionomia era de outras pessoas. Por quê? Quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós ficamos com a aparência daquela reencarnação que nós mais sentimos afinidade, né? Com aquela aparência que nós temos mais afinidade. Então, eu desencarnando amanhã, não necessariamente, quer dizer, amanhã eu vou estar assim ainda, porque até a gente mudar de aparência tem um processo, né? Mas geralmente o espírito ele volta à forma que ele tem afinidade. Que bom que você aprendeu muito hoje, Sol. Não, Thaís. A Thaís perguntou: as crianças quando desencarnam ficam como crianças no plano espiritual até reencarnar de novo? Não, elas voltam à forma de espíritos adultos, né? Que os espíritos, nós somos todos adultos. O espírito de uma criança, ela vai voltando aos poucos a idade que ela tinha antes, porque uma criança que desencarnou aqui com 3 anos, às vezes ela é mais velha do que você junto, né? Às vezes ela tem aí 1.500 anos e a gente tem 500 anos. Parece vampiro falando assim, né? Kika, se sentiu várias vezes uma luz forte branca refletindo em mim. Que ótimo, que ótimo. É sinal de que você recebeu um tratamento, né? A Cíntia, na prece final, viu uma luz dourada. Vi seu rosto branco, aí deu uma piscada e vi sua cor normal. O meu rosto branco? São as luzes. É o que eu falo para vocês. Quando nós estamos aqui fazendo o evangelho, principalmente no momento da prece, é o momento que a gente mais recebe a luz, mais recebe essa cura. Então, assim, e no decorrer do evangelho, continua o trabalho, né? Continua a cura, continua a sintonia, continua as energias, a fluidificação das águas. É um trabalho espiritual tão bonito que vocês não fazem ideia do quanto que nós nos beneficiamos com isso. Então, você vê essa cor, principalmente na prece final, porque é aquele momento que a gente já está mais em sintonia, né? A gente já está mais assim relaxada, a nossa fé já está mais renovada, então a gente está mais aberta para ver as coisas também. Luciene, que bom, Luciene, sua mãe estava aí comigo, eu que agradeço, viu? Gleice, não fica com essa dor não, Gleice. Tudo acontece, tudo tem uma razão da forma que acontece. Então, Natia, a sua vontade de chorar, eu não vejo como uma coisa ruim, não. É saudade, sabe? O ruim, o chorar, gente, não é que a gente não deva chorar. Chorar é normal, chorar faz bem, chorar limpa. O que é ruim é a pessoa se lamentar, chorar, entrar em desespero, que aquele choro vai se transformar num desespero. Agora, se aquele choro para lavar, deixa, não tem problema não. Porque às vezes a gente se emociona muito, bate aquela saudade. Aí o que eu faço? Chorar mesmo, vou chorar, vou sentar e chorar. Minha mãe também desencarnou com câncer. O câncer... Mas o que é o câncer, né? São os sofrimentos que a pessoa teve na vida, no decorrer da vida, os estresses emocionais, se transformam numa dor física.
Natinha, não fez mal não. Tem gente que chora, porque é normal, né, gente? Assim, uma pessoa sabendo que tá morrendo, dificilmente ela não vai ter medo da morte. A pessoa tem que ter um esclarecimento, uma consciência, uma evolução, assim, não é nem evolução espiritual, mas eu digo um entendimento mesmo, uma fé muito forte mesmo. E isso não é para qualquer um, não. A maioria das pessoas vai ser normal ter medo, chorar, dizer que não quer morrer. Mas isso não quer dizer que na hora da passagem dela vai ser ruim, não, porque a espiritualidade ampara da mesma forma, né? Então, na hora que acontece o desencarne, às vezes ela perde o medo na hora, porque ela vê a espiritualidade, ela vê o amparo. O aborto espontâneo também é planejado, porque tem espíritos que só precisam, às vezes, passar, às vezes, uns meses na barriga da mãe. É uma cura de perispírito, é uma coisa que o espírito precisa só daquele momento. Então, pode ser planejado, sim. Ah, que mãe bonita, hein, Patrícia? A minha mãe também, minha mãe, ela chorou com medo uma vez, sim, no hospital, com medo de que falou que não queria morrer. E aí eu conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu vou para casa, se eu vou chegar em casa só Deus sabe. Então não fica tranquila, porque a hora que é pra gente morrer, desencarnar, vai acontecer. Eu tô aqui com você, mas eu posso morrer agora mesmo, daqui a pouco, vai saber, né? Mas não é fácil, não é fácil. Ela dizia sempre o quê, Débora? Não tinha medo de morrer. Ah, que bom. Mas esses arrepios aí, porque geralmente uma mãe, quando ela desencarna, ela tem uma resistência maior para seguir em frente por causa dos filhos, né? E isso, assim, eu vi acontecer com a minha mãe e eu já vi com outras mães também. Então, geralmente, após o desencarne, elas ficam um tempo aqui conosco, né? Elas querem ter certeza que nós vamos ficar bem para poder seguir em frente. Então, assim, é só um momento mesmo de fazer prece pela sua mãe, conversar com ela, dizer que vocês vão ficar bem, que tá tudo bem, que ela pode seguir em frente. É, né, Débora? Então, conversa com a sua mãe, fala para ela seguir, que ela vai fazer bem para ela, vai fazer bem para você, que a separação é temporária, né? A gente tem que aprender a dizer adeus, sabe? Para as pessoas que nós amamos, aos desencarnados, aos términos de relacionamento. A gente tem que aprender a dizer adeus para a pessoa seguir em frente, poder ser feliz, abençoar o caminho da pessoa. Olha, eu te amo, eu sei que vai doer essa separação, mas segue em frente. Lá na frente a gente vai se encontrar. E eu sei que quando você puder, você vai vir aqui me visitar. Então, assim, Débora, conversa isso com a sua mãe, tá? Barros, ó, os espíritos escolhem passar por tudo antes de desencarnar, até como câncer. O que a espiritualidade tem nos falado, né? Que a maioria de nós, infelizmente, nós não estamos completando o tempo que nós devemos ficar aqui na Terra. Que quem desencarna exatamente no dia que era planejado são os completistas, né? Que eles chamam. Mas o que acontece? A vida que estamos levando, o estresse, essas depressões, ansiedades, mágoas, tristeza, uma pessoa que vive com uma tristeza profunda por muito tempo, o que isso tudo vai ocasionar numa pessoa? As doenças que são chamadas as psicossomáticas, né? O que o corpo físico responde. A gente tem que sempre lembrar que a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, eles estão todos interligados. Então, se eu sinto uma coisa durante muito tempo, o meu corpo vai responder. Então, às vezes, a maioria dos câncer, né, que a gente vê aí, são respostas a essas coisas que as pessoas estão vivendo hoje. Então, o que está acontecendo muito, as pessoas estão desencarnando antes do momento. Porque Deus nos deu, a gente fala, não cai uma folha se Deus não permitir, mas Ele dá permissão. Não é a vontade dele. A vontade dele é que nós sejamos felizes e possamos viver aqui, completar a nossa
nosso planejamento, certo? Só que nós temos o livre-arbítrio. E aí nós levamos uma vida alimentamos mágoas, alimentamos sentimentos que não vamos fazer bem. Às vezes a própria alimentação, bebida, cigarro, tudo isso que pode nos causar mal. Então a gente vai levando uma vida assim, aí desencarna antes do tempo. Aí o câncer também é um exemplo disso. Então assim, a gente nem sempre aquilo que nós estamos desencarnando, dependendo da forma que vivemos a nossa vida, é o que nós escolhemos desencarnar, porque a gente tem que sempre lembrar disso. Nós temos o nosso livre-arbítrio, não cai uma folha se Deus não permitir. Ele permite, ele não impõe a vontade dele sobre nós, porque nós temos o livre-arbítrio, porque ele nos ama e ele quer que nós saibamos evoluir, que nós devemos ter esse mérito, né? Porque senão nós seríamos fantoches, né? Nós não estaríamos vivendo a nossa experiência como seres espirituais. Porque seria muito mais fácil. Deus ia falar, não, você vai ser feliz, pronto, acabou. E não vai aprender nada, vai ser só feliz. Entendeu? Então, assim, às vezes explicar sobre o planejamento reencarnatório, às vezes as pessoas elas se perdem um pouco, porque é um pouco complexo mesmo. Poxa, mas eu planejo ou não planejo? É livre-arbítrio ou não é? É permissão de Deus ou não é? Mas a gente tem que levar tudo isso em consideração. Que uma coisa é a vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade, não é assim que a gente fala? Outra coisa é a permissão de Deus. Eu estou fazendo isso com a minha vida e Deus me deu o livre-arbítrio, né? E assim, se eu antecipo o meu desencarne, não é culpa de Deus, não é a vontade de Deus. Foram as minhas escolhas. Mas sempre porque a permissão de Deus é feita na medida que Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas a vontade dele mesmo é o quê? Que nós possamos ficar sempre felizes. Senão não seria nosso pai, né? Seria nosso padrasto. Suicidas passivos, né? Que chama. O espiritismo, né, Lisandra? Ele é o que nos responde muitas coisas mesmo. Gente, ó, já passei os 20 minutos. Vou ter que agora... Acho que já deu pra gente conversar mais um pouco, né? Pra gente poder bater um papo, tá bom? Um beijo pra todo mundo, ó. Uma boa semana.